Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do nosso 24 segundos. O tema de hoje foi um tema que foi muito perguntado para mim, é uma dúvida constante entre as pessoas e até muita gente que acaba acompanhando a NBA ou já está acostumado com o campeonato, não sabe como funciona muito bem. E eu estou falando do salary cap da liga. O salary cap é uma regulação da NBA que tenta fazer com que a liga fique mais equilibrada e fique mais disputada. Até um pouco pelo processo e como ela funciona para você entender. O salary cap tem a principal função no equilíbrio dela para que os jogadores acabem não ficando com interesse só de ir para as maiores cidades ou para que os times mais populares, ou os times das maiores cidades, tipo Nova York, Los Angeles, Chicago, acabem tendo uma força econômica e financeira muito maior e que acaba sendo um atrativo e desequilibrando a liga e, consequentemente, enfraquecendo os outros times. Bom, mas vamos direto ao assunto para vocês ficarem bem sabidos de como funciona o salary cap. O salary cap entrou na liga em 1984. O termo que eles usam em inglês se chama BRI, que é BRI, que seria algo como Basketball Related Income, que em português seria alguma coisa como lucros advindo do basquete. Nessa conta entram os patrocínios, vendas de ingresso, os ganhos com as transmissões de televisão e vendas de produtos, com royalties. Então por isso também, galera, é muito importante para que você compre produtos oficiais, porque no final das contas isso ajuda não só a liga e o seu time, mas a aumentar os salary caps. Então, conforme a gente vai aumentando e vai dando mais margem para o salary cap, a gente tem chance de ver mais craques jogando junto também. O salary cap tem o valor definido de 44,7 do BRI, que depois de algumas deduções é dividido por 30, que é o número de franquias da NBA. Para esse ano agora, de 2019, 2020, o salary cap foi mais ou menos definido em 109 milhões de dólares por equipe. E vale lembrar que todo time é obrigado a gastar pelo menos 90% do salary cap. Ninguém pode fazer uma economia maior do que o 90% do salary cap. Se essa economia for maior do que os 90%, por exemplo, algum time decidir pagar 80% só do salary cap, esses 10% de diferença devem ser pegados e distribuídos entre os jogadores do próprio time. Mas Gustavo, tem certeza de que não se pode gastar acima desses 109 milhões? Mesmo naqueles casos que acontecem, aqueles super times e tudo mais, como é que eles conseguem colocar tanta estrela num time sem estourar esse tal de salary cap aí? Olha, existem algumas opções de como isso pode acontecer, tá? No próprio salary cap tem diversas brechas que fazem você aumentar o seu valor e tudo mais, que eu vou explicar aqui um pouquinho mais pra frente, mas tem algumas outras que o salary cap não consegue controlar. Uma delas é quando os jogadores por si mesmos resolvem fazer uma panela, como foi um caso famoso do próprio LeBron James, do Dwyane Wade e do Chris Bosh, quando eles por eles mesmos decidiram manter um time cheio de estrelas e na hora da renovação eles diminuíram os próprios vencimentos para todo mundo caber no salary cap e eles conseguirem jogar junto. A segunda opção que às vezes acontece é a liga ter uma receita muito grande no ano anterior, o que faz que na hora da distribuição de lucros e do BRI, que vocês viram aqui um pouco antes, que haja um aumento muito grande desse salary cap. Isso acaba acontecendo principalmente quando há uma renovação dos direitos de transmissão de televisão lá com a liga, Você que está acostumado aqui no Brasil, como acontece com no futebol, quando há essa renovação, entra um montante de dinheiro muito grande. Isso acontece na NBA também, o que faz com que o salary cap consiga dar uma disparada e times fortes consigam ser montados, O caso mais recente de quando isso aconteceu foi quando o Kevin Durant foi para o Golden State. Ou a maneira mais famosa de extrapolar esse salary cap é a conhecida luxury cap. Eu já vi até algumas pessoas chamarem, alguma terminologia chamar de teto salarial flexível. O valor definido para luxury cap é mais ou menos 21% do salary cap. Ou seja, se você tiver um salary cap de 100 milhões de dólares para aquele ano, a sua luxury cap vai ser de 121 milhões de dólares para aquele ano. E se você aí sim estourar esse valor, você pode receber algumas multas e eu vou explicar como essas multas funcionam. O caso mais recente e que demonstra esse nível de multa, de como ele é incidido, foi, acho que se eu não me engano, no ano passado, quando o Raymond Felton renovou com o Oklahoma City Thunder. E o Oklahoma teve a sua folha inchada para 300 milhões de dólares por ano. Só que
Só dessa folha salarial, 150 milhões de dólares foram de multas por terem estourado a Luxury Tax. Como vocês podem ver aqui, a Luxury Tax, que é essa multa para quem extrapola a Luxury Cap, são feitas de algumas formas. Como você pode ver aqui nessa tabela, se o clube acabar extrapolando os 5 milhões de dólares, é incidido uma multa de $1,50 para cada dólar gasto a mais. Ou seja, se você extrapolar em $1 milhão, você paga $1,5 milhão de multa por aquela extrapolação. E aí vai aumentando de cada tamanho em cada tamanho, como vocês podem ver aqui. E se você for reincidente nessa extrapolação do salary cap, você pode ver aqui que a multa que antes era de $1,50 para cada $1 passado, acaba quase que dobrando, né? Vai para $2,50. Mas Gustavo, e o que eles fazem com esse dinheiro? Para onde vai o dinheiro dessa multa? O que eles acabam fazendo? Essa é uma boa pergunta, e como eu falei antes, o salary cap é feito para equilibrar a liga, e é sempre assim que a NBA cria suas regras. Então, todo esse dinheiro da multa adquirido pelo salary cap é distribuído por aqueles clubes que não extrapolaram o salary cap. Então, eu achei até uma alternativa bem justa e bem maneira. Mas eu vou citar alguns casos aqui para vocês de exceções que fazem os times conseguirem burlar o salary cap sem sofrerem multas por causa disso. Tem algumas brechas bem importantes e que os clubes fazem uso dela várias vezes. A primeira delas é a Mid-Level Exception. A Mid-Level Exception ficou principalmente conhecida na ida do DeMarcus Cousins para o Golden State. Esse valor do Mid-Level Exception era de $5,3 milhões, ou seja, um time poderia contratar um jogador ou mais de um jogador desde que fosse dentro desse valor de $5,3 milhões, que foi o valor que o DeMarcus Cousins fechou o seu contrato de 1 ano com o Golden State. Na época ele ganhava um dinheiro muito alto no Pelicans, mas ele tinha uma lesão de tendão de Aquiles muito grave e que ele ficaria fora da maioria da temporada. Então essa foi a maneira dele conseguir panelar, né? Porque no final das contas foi isso que ele queria. Ele queria ir para um time forte para poder ser campeão da NBA, e ele ficaria a maioria da temporada parado e só voltaria no final. Então no final das contas valeria a pena para o DeMarcus Cousins, que voltaria só no final da temporada, num time forte, com grande chance de ser campeão, e o Golden State, que teria um bom jogador, que para mim o DeMarcus Cousins era naquele momento o melhor pivô da liga antes de se machucar, e sem onerar muitos gastos, né? Porque eles iam ter que pagar um cara que ia ficar no banco até se recuperar. Mas no final das contas ele foi um baita de um pé frio, porque ele chegou lá e o Golden State acabou perdendo o título naquele ano. Tem a Biannual Exception, que é na verdade uma premiação para os times que não estouraram o salary cap por 2 anos. Então eles têm direito a gastar $1,6 milhões acima, sem que isso incida qualquer taxa para eles. Então é uma premiação para quem acaba sendo comportado nos últimos anos. Nós temos aqui a Rookie Exception também. A Rookie Exception é quando um time tem que fazer o contrato, né, da sua primeira escolha de draft, e às vezes esse valor de contrato acaba extrapolando o salary cap. Mas nesse caso a liga protege de que na hora de se fazer o contrato com as suas primeiras escolhas de draft, se esse contrato acabar extrapolando o salary cap, esse valor não vai sofrer nenhum tipo de taxação. Temos ainda a Larry Bird Exception, que foi criado na época que ele renovou com o Boston Celtics. Essa regra dá permissão para o clube renovar com um jogador que está há mais de 3 anos na equipe, sem onerar nenhuma taxa acima dela também. Atrelada a ela tem o Bird Rights, que é uma regra, ou na verdade um direito, em que você tem de assinar com um jogador que está há mais de 3 anos na sua franquia um contrato com duração máxima de 5 anos. Mas se esse jogador for ou tiver a possibilidade de ir para qualquer outro clube, ele só pode assinar por no máximo 4 anos. E tem a Minimum Salary Exception, que é onde um time pode contratar um jogador pagando somente o salário mínimo da liga. Eu sei que é muita informação, eu preferi só colocar algumas, mas existem diversas brechas que fazem o time conseguir essa flexibilidade no salary cap. Mas eu achei muito importante compartilhar para vocês terem essa visão de como a liga funciona, de tudo
para que seja bem equilibrado, para que todos os times tenham uma força parecida e que constantemente haja essa mudança de poder na liga e que haja essa movimentação e que é muito boa para todo mundo, para todos os torcedores e afins. E é até importante para você ver que devido a essa pandemia desse ano, os ganhos com a liga acabaram diminuindo, né? Você tem menos jogos, você tem menos arrecadação de imposto, provavelmente você tem menos inserção na televisão, isso faz com que os ganhos acabem diminuindo. Ou seja, a expectativa que se é criada é quais vão ser as mudanças para o salary cap no ano seguinte, né? Então, será que a gente vai conseguir ter um salary cap alto? Será que o corte vai ser muito alto nesse salary cap? Será que se sofrer cortes, alguns times que têm muitas estrelas vão ter que ser desfeitos? Por exemplo, o Lakers, o Clippers, o Brooklyn Nets de Kyrie Irving e Kevin Durant? Não sei, e só a história vai poder mostrar pra gente. Então fica de olho aí que ano que vem, quando sair a notícia de quanto vai ser esse salary cap, a gente volta aqui para bater um papo, beleza? É isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você achou muito interessante essa curiosidade e quer mandar para alguém que não conhece ou nunca ouviu falar ou quer saber mais sobre o salary cap, compartilhe esse vídeo e, por favor, deixa um like aqui e se inscreve porque ajuda muita gente, beleza? Então é isso, um forte abraço e até o próximo jogo.